Bem-vindos ao iceberg do Box Critters. Enfim, galera, hoje é um dia muito especial pro meu canal. Eu vou estar então hoje fazendo o iceberg do Box Critters, galera. Eu tenho planejado esse vídeo desde dezembro do ano passado e eu tô produzindo muita coisa para esse vídeo. E olha, cara, a única coisa que eu peço pra vocês é que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque ele deu um trabalho absurdo para ser produzido. Eu também gostaria de agradecer muito a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal, a todos vocês que me acompanham. Eu realmente fico muito feliz de muitas das vezes encontrar a galera no Discord falando que gosta dos meus vídeos, que assiste meu canal. De vez em quando, bem de vez em quando mesmo, eu encontro alguns jogadores no Box Critters falando que conhecem meu canal. E eu realmente fico muito, muito feliz com isso. E enfim, galera, vamos pro vídeo. E esse iceberg vai ser realmente muito especial. E eu vou estar falando algumas coisinhas aqui sobre ele agora. Primeiramente que esse iceberg foi 100% produzido por mim. Então, tudo que tem nele fui eu que fiz. Fui eu que fui atrás das informações e juntei. E eu costumo dividir os meus icebergs em apenas 3 partes: a ponta, o meio e o fundo. Na ponta, geralmente vai ter os assuntos que a maioria da galera conhece. No meio, vai ter as informações que mais ou menos as pessoas conhecem. E no fundo, vamos ter as coisas que poucas pessoas sabem. E no meu iceberg não vai ter coisas creepy do tipo aquelas coisas gore. Acho que vocês estão ligados. Então é basicamente isso. Vamos pro iceberg do Box Critters. Ponta. Box Critters é o Clube Penguin 2. Para começar, muita gente diz que o Box Critters é o Clube Penguin 2, mas isso não é verdade. Eu acho, na verdade, que o Box Critters não deve ser rebaixado ao Clube Penguin 2. Ele é muito mais do que isso, e vai ser, na verdade, porque ele ainda tem muitas ideias criativas que estão sendo produzidas pelos desenvolvedores da equipe do Rocket Snail e da Hyper Hippo Entertainment. E, por exemplo, o sistema de RPG que vai ter nesse jogo vai ser simplesmente fantástico. E outras coisas também, como por exemplo as festas que estão sendo feitas novas. Claro, o Box Critters tem várias semelhanças com o Clube Penguin, até porque é do mesmo criador, mas ele não deve ser rebaixado a apenas o Clube Penguin 2. Enfim, eu realmente espero que esse jogo exploda, assim como o Clube Penguin explodiu, e disso eu não tenho muitas dúvidas, na verdade, né? Box Critters seria 3D. O Box Critters originalmente foi planejado para ser 3D. O Rocket Snail estava produzindo o jogo lá em 2017 e assim que o Clube Penguin foi anunciado que seria fechado, eu tenho quase certeza de que o Rocket Snail começou a produção do Box Critters. E ele seria em 3D. Ainda temos imagens mostrando como ele seria na época. E originalmente seríamos porquinhos, não seríamos hamsters. E na verdade havia já uma beta da beta da beta, na verdade uma alfa da alfa, né? Onde nós podíamos jogar com esses porcos, apenas podíamos nos movimentar em uma sala vazia sem nada, e não podíamos falar nada, só andar. E você podia criar sua pré-conta. Eu lembro que na época eu criei uma pré-conta e eu não tenho mais essa conta. Essa conta que eu uso hoje em dia, ela é outra, é a minha segunda conta. A original eu acabei perdendo. E cara, é muito bom ver a evolução que esse jogo teve, daquele jogo simples para esse jogo um pouquinho mais completo, apesar de estar faltando muita coisa ainda, mas que, como vocês sabem, ainda vai ter bastante coisa nesse jogo. Box Critters se passaria numa fazenda. Como eu havia dito anteriormente, Box Critters originalmente também se passaria em uma fazenda. Ainda há um mini clipe onde o Rocket Snail mostra
uma fazenda. E no final do vídeo ele entra em uma caverna. Essa caverna podia ser vista no site do Box Critters lá em 2017. E aparecia um coelho, um porco e um outro bicho que eu não lembro qual é. Vocês vão estar vendo aí. Visual clássico do hamster. Inicialmente o hamster seria um pouco diferente do hamster que nós conhecemos hoje. Ele teria um bocão e ele era um pouco mais pequeno também. Aí depois ele passou por uma reformulação onde ele ficou um pouco mais arredondado, com olhos juntos e com a boca fechada. Mas ele ainda não estava finalizado, porque o rosto dele, quando ele estava de lado, ele era um pouquinho baixo em relação às outras partes do corpo. E no final, eles acabaram fazendo de novo o rosto dele e ele ficou no hamster que conhecemos hoje. Players famosos. Há muitos players famosos no Box Critters. Alguns deles são o Spider 007, o Praval, o Tucci, o Rude, a Tepton, o P1 e alguns outros que também são bastante vistos no jogo diariamente. Hoje em dia eles não são tão conhecidos, eles não são tão vistos, né? Código/Explore. O Código/Explore foi um dos primeiros códigos existentes no Box Critters. Ele era lançado semanalmente junto com o Free Item, e ele geralmente te dava um item extra. Era tipo, você digitava o Free Item e depois você podia digitar o Explore e ganhar 2 itens. Conceitos de salas. Ainda há muitos conceitos de salas existentes no Box Critters, e eles geralmente são vistos no Twitter e no server do Discord. E vocês podem ver que muitas salas são bem criativas, algumas bem legais e parecidas com o Club Penguin, e que ainda há muitas salas que vão vir, ainda esse ano na verdade. Itens de divulgadores. O Box Critters possui um sistema de premiação para os divulgadores. Na verdade ele possuía, porque eu acho que hoje em dia ele não funciona mais. Que era o seguinte: se você completasse 500 inscritos no seu canal de YouTube ou no seu blog, você poderia criar um item para o seu canal. E alguns deles, por exemplo, é a espada que eu uso aqui, que é a espada do Juke. Outro exemplo é o chapéu de papel, que era do Box Critters Wiki. E alguns outros itens que vão estar passando aí na tela. Alfabeto do Box Critters. O Box Critters, assim como o Club Penguin, possui um alfabeto. E esse alfabeto é inspirado no alfabeto Tic Tac do Club Penguin. E ele, de certa forma, é parecido com ele. Com cada letra possuindo semelhança com as letras do Box Critters. Referências ao Clube Penguin. No Box Critters possuímos referências ao Clube Penguin, e vamos mostrar aqui. Eu já havia mostrado alguns vídeos anteriores, mas vocês podem ver que ainda há bastante referências aqui, como por exemplo essa boia aqui que possuía no Clube Penguin, essa outra boia que também possuía no Clube Penguin, essa raquetezinha que era do minigame Puffle Plaid, o baú dos códigos do Clube Penguin e ainda há algumas outras referências. Testes alfa. Os testes alfa foram os experimentos que foram chamados anteriormente. Eles foram divididos em 5, com cada um possuindo um tipo de estágio, onde você podia testar os itens, andar, conversar e corrigir alguns bugs, que possuíam muitos bugs na época, vocês não têm noção. Eu pude passar por esses experimentos, eu consegui passar por todos e eu fico muito feliz de ter conseguido isso. E os bugs que tinham no Box Critters antigamente eram bem estranhos, alguns até engraçados.
Eventos de players. Os eventos de players eram organizados pela equipe do The Critter Circle e também pelo Discord Critters. Eles possuíam alguns players que costumavam organizar eventos no Box Critters, como eventos de esconde-esconde, por exemplo. Alguns outros também eram para apenas conversar. E esses eventos eram bem legais. Eu não tive a oportunidade de participar deles, mas eu acho que nesse ano ainda vamos ter bastante, com a vinda de novos recursos para o jogo. Pets dos Critters. Há conceitos de pets para os Critters em alguns servers do Box Critters. Eles são tipo uma caixa, por exemplo. Esse é o que eu lembro, vai estar passando aí na tela. Ideias dos fãs. Os fãs contribuem muito para o jogo, trazendo novas ideias e itens criativos para o jogo. E eles geralmente são mandados para a equipe do Rocket Snail e eles produzem e geralmente eles colocam no jogo, o que é muito legal para mostrar a interação da equipe com os players. Critter Circle. Como eu anteriormente falei, o Critter Circle é um dos servers do Discord do Box Critters. E por falar em server do Discord, não se esqueçam, entre no server do nosso Discord Box Critters brasileiro, vai estar os links aí nos comentários. Meio. Bugs engraçados. O Box Critters possuía muitos bugs engraçados, como eu havia dito já. Alguns bugs, por exemplo, eram de bugar nas paredes, sumir rostos, sumir partes dos corpos dos critters, multiplicação e alguns outros itens malucos. Ataques hackers. Eu posso estar falando ataques hackers, mas ataques hackers não eram tão grandiosos assim. Às vezes eles eram bem pequenos, na verdade, e alguns deles eram apenas os critters usando itens que não foram lançados e apenas se multiplicando por aí e mandando falas grandes demais. Sunny. Como eu anteriormente falei, o Sunny é um desses hackers e ele foi banido da comunidade do Box Critters e hoje em dia ele não joga mais. Box Critters à noite. O Box Critters à noite eu falei na retrospectiva do Clube Penguin. Do Clube Penguin, não, na retrospectiva do Box Critters. E lá vocês viram que no jogo teve um período em que o Box Critters ficou à noite. E esse período na verdade foi bem legal. E aconteceram algumas coisas bem legais, como por exemplo os eventos de players que eu havia falado. Canais e blogs parados. Há canais e blogs parados no YouTube e pela internet afora, já que eles não são mais atualizados e nem possuem vídeos novos. E isso na verdade é um pouco triste, porque mostra às vezes que até os players estão começando a ficar desinteressados pelo jogo com a demora da vinda de novas coisas. Mas eu ainda tenho esperança de que o jogo vá atualizar. E na verdade ele vai, porque eles estão sempre nos mostrando novas coisas que estão por vir no Twitter. E eu vou estar deixando o link do Twitter também aí. E do meu Twitter, que eu criei e tô precisando de seguidores. Beleza, galera? Você me segue lá. Arms. O Discord Critters na época havia criado um sistema de arms, que alguns de vocês podem lembrar pelo Clube Penguin, onde existiam algumas arms onde você podia entrar e participar de eventos bem organizados, onde você podia recrutar e enfrentar outras armas pelo jogo. E isso na verdade era bem maluco e algumas dessas armas eram bem arrogantes e perigosas de se entrarem, porque você podia sofrer perseguição se você quisesse sair ou quisesse denunciar eles para os moderadores do jogo ou do Discord. E por esse motivo, eu acho que eles acabaram abandonando esse sistema de armas por verem que a rivalidade estava crescendo e até criando inimizade entre as armas, e isso de certa forma não quer ser representado no Box Critters, eu acho. Ice. O Ice. O Ice era um dos youtubers que participavam do Box Critters Live.
juntamente com o Drive to Joy e agora a Snooket. O Ice, ele era um dos caras mais famosos do Box Critters, na verdade. E hoje em dia ele joga muito pouco, na verdade ele quase não entra no jogo, infelizmente. E ele possui alguns casos estranhos com o Clube Penguin Online, e por esse motivo ele tomou o Discord Critters e sumiu do jogo, praticamente. O que é bem triste, porque eu gostava bastante do Ice. Emotes do Snail. O Rocket Snail possui seus próprios emotes, e eles geralmente são usados apenas no servidor do Discord do The Critter Circle. O que é triste, na verdade. Mas eu acho que algum dia aí, eles ainda vão lançar os emotes do Snail. Eles vão estar passando aí na tela. Mascotes. O jogo também possui mascotes, assim como existiam no Clube Penguin. E alguns deles é a Glitter Queen, o Mr. Chili, o Zerg, o Zolt e também... eu esqueci o nome. Chapéu do Tio Sam removido. O chapéu do Tio Sam era um item que era distribuído no dia 4 de julho, que é conhecido também como Independência dos Estados Unidos. E ele era geralmente distribuído nessas datas. E o Rocket Snail explicou em alguma rede social aí, eu não vou lembrar qual é agora. Ele havia dito que o jogo não é apenas para os Estados Unidos. E então ele não queria deixar esses itens comemorativos apenas de um país. O que eu também acho, o que também me leva a pensar de que as festas de São Patrício vão ser removidas também, já que elas são representativas da Escócia ou Holanda, eu não lembro direito. Salas secretas. O jogo possui algumas salas secretas, não são muitas, mas as que tem são bem legais. Como por exemplo a cabana, que de certa forma é uma sala secreta, e a sala do porão, que é a sala do Crash Site. Reformulação da Brigade. Como vocês sabem, a Brigade passou por uma pequena reformulação. E ela também ficou bem bonita, na verdade. Antigamente ela era um pouco mais diferente. Hoje eu vou estar aí deixando aí as imagens aí delas juntas. Versões mobile. Existem versões mobile do jogo e, na verdade, ela não é nada demais. É só você entrar na internet, pesquisar Box Critters e entrar no jogo. E é o que eu faço geralmente para gravar os vídeos aqui para vocês. Ataque dos Hugballs. O Ataque dos Hugballs foi um pequeno evento do Battle Bears. E ele era geralmente para você pegar a bazuca de abelhas que era distribuída no evento e derrotar os Hugballs. E você ganhava uma quantia de moedas também ao fazer isso. E foi o primeiro sistema de ganhar moedas que teve no jogo. Foi bem legal. Itens de Star Wars. Aparentemente o Rocket Snail é bem fã dos Star Wars, porque eles têm muitos itens no jogo. Alguns deles são bem legais, como por exemplo o moletom de Jedi, eu acho. Eu não conheço muito sobre Star Wars. E também alguns capacetes de alguma equipe. Me perdoe aí, galera, foi de Star Wars. Frases na língua do BC. Existem algumas frases no jogo, com a língua do Box Critters, no alfabeto no caso. E eu já mostrei ele aqui no canal também. Eu vou estar deixando o link aí nos cards para vocês assistirem. Códigos antigos. Existem alguns códigos antigos no jogo, como por exemplo o código do Beep, o código do Bubble e alguns outros também. Alguns deles ainda são utilizáveis, outros não são mais utilizáveis. Casas-barcos. Existem conceitos de casas para o jogo. Assim como tinha iglus no Clube Penguin, eles estão planejando ter casas-barcos no jogo. Como por exemplo você ter seu próprio barco para navegar por aí, que é a ideia do Box Critters, explorar outras ilhas ao redor de um mundo grande
feito para explorar. Card game é inspirado no card Jiu-Jitsu. Eu posso confirmar pra vocês que o card game é bem inspirado no card Jiu-Jitsu, e eu não sei se preciso de muitos argumentos pra vocês negarem isso. E na verdade isso é bem legal, porque eu amo o card Jiu-Jitsu, e eu realmente espero que o card game consiga ser bastante parecido com ele. Caranguejo gigante. Houve um tempo no Box Critters, lá por novembro de 2019, eu lembro bastante ainda dessa época, onde havia um caranguejo gigante na porta da taverna. Como vocês sabem, naquela época ainda não existia o porto, e nem o cellar, por exemplo. E só podia andar pela taverna. E foi bem legal, na verdade, e estranho haver um caranguejo gigante. Eu lembro que na época o Rocket Snail entrou e falou que lá fora era perigoso e não sei o que, e era muito legal, cara. Foi muito legal. E nessa mesma época eu ganhei meu foguete do Rocket Snail, aquele item raro. Fundo. Teste dos minigames. Os testes dos minigames estão abertos até hoje. Apenas há 3 deles, como esse por aqui, o Critter Ball. Ele foi aberto por um tempo, mas hoje em dia já está fechado e não é possível mais jogar. Mas o Card Game e o Clitter Climb estão abertos em sites separados para vocês poderem testar. Eu não vou estar deixando o link aí porque eu não tenho, mas se eu conseguir eu coloco. Eu acho que eu não vou conseguir. Não teremos assinatura. Não teremos assinatura foi uma frase dita pelo Rocket Snail em uma entrevista ao Box Critters Live. E na época eu fiquei muito feliz ao saber disso. Mas eu acho que em algum período do jogo então vamos ter assinatura como tivemos na época do Clube Penguin, né? Porque na verdade a galera reclama da assinatura, mas a assinatura foi muito necessária pelo Clube Penguin e ajudou muito no desenvolvimento do jogo. Skin dos Suns. A maioria das pessoas não sabe, mas os Suns do Undertale possuem uma skin no jogo. E para fazer isso é um processo um pouco complicado. Você precisa entrar nos dados do jogo, não é nos dados, nas ferramentas de jogo e mudar o visual do Critter para uma skin dos Suns. O Box Critters Live ensina a fazer isso. Eu não sei se hoje em dia funciona, eu acho que não. Mas era bem legal na época, você podia ver os Suns do Box Critters, era simplesmente demais, cara. Contas perdidas / fantasmas. Há algumas contas perdidas no jogo e não são possíveis mais ser acessadas. Como por exemplo, se você entrar no Critter Circle e pesquisar o nome dessas contas, vai dizer que elas não existem ou que elas estão desconectadas por um longo período. NPCs de venda. No Twitter do Box Critters há conceitos de NPCs, e isso é muito legal. Como por exemplo a interação do Sir Chample, eu acho, ele mostrando como seria o processo de compra e fala com o NPC da neve, da Vila da Neve. Aquele NPC era bem legal e eu fui bem iludido, achando que teríamos finalmente uma loja, mas a loja demorou mais tempo ainda para ser lançada. E recentemente tivemos também mostrando um castor, um beaver no caso, né? Que é um critter prometido aí que ainda não lançou. Eu não sei porquê, porque tivemos muitos testes com ele e ele estava funcionando muito bem. E outro teste bem legal também que tivemos foi o do Capitão Pirata. Eu acho que ele é inspirado no Rock Hopper, né? Conceitos de brinquedos. Os conceitos de brinquedos foram uma espécie de merchan do Box Critters Live. E eles existem, eu não sei se é possível comprar. Antigamente a galera conseguia comprar, foi lá por 2019. E ele era parecido com um Lego.
E eu não sei se eles chegaram a ser lançados, na verdade, mas eu sei que imagens deles existem. Eu vou estar deixando aí na tela. Moonwalk. Existe um Moonwalk no jogo. Eu não sei se ainda é possível fazer ele, mas você podia meio que andar pra trás, literalmente. Era um bug muito louco, o Box Critters Live ensina a fazer. Você meio que andava na parede e depois você conseguia bugar e andar pra trás. Hoje em dia não é possível você ficar fazendo isso mais, só se você ficar andando de um lado pro outro freneticamente, e aí pode ser que o seu critter ande pra trás por um longo momento. Servidor privado. A maioria dos players não sabe, mas existe um servidor privado do Clube Penguin, do Box Critters. E eu não sei se é possível entrar nele, mas ele... O principal diferencial dele é que se você entrasse no porão, você ia pra Vila da Neve e também possuía alguns itens adiantados, que já estavam nos dados do jogo, mas ainda não tinham sido lançados. Hello World. Hello World provavelmente foi a primeira frase dita no Box Critters, dita pelo próprio Rocket Snail. Possui um vídeo no YouTube aí mostrando. E é bem legal, na verdade, porque foi na época em que o Box Critters ainda estava com os critters de boca aberta. Alçapão do porão. A maioria da galera sabe, mas existe um alçapão no porão e ele fica batendo, como se tivesse uma coisa debaixo dele. E ele geralmente é aberto na festa de Halloween. Bots. No jogo existem alguns bots, e eu posso até provar que eles são bots, já que eles ficam aqui diariamente, não falam nada nem se mexem. Eles provavelmente devem ser bots de moderação, mas como eles ficam parados o tempo inteiro, eu acho que eles estão mais para bots de teste. O próprio Spydar deve ser um bot, já que ele fica aqui dias, não se mexe e está exatamente no mesmo lugar toda vez. Novas aventuras estão a caminho. Novas aventuras estão a caminho é a frase dita toda vez que você entra no jogo agora. E aquela mensagem dos desenvolvedores para o player. É muito legal ver essa mensagem e saber que realmente novas aventuras estão a caminho. Esse vídeo deu um trabalho absurdo para ser produzido, vocês não têm noção. Então a única coisa que eu peço é que vocês deixem um like, comentário, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Não importa se gosta de Clube Penguin, Box Critters ou não. Apenas digam, ajudem esse vídeo, esse cara precisa. É isso, tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito obrigado por assistirem, é isso, falou e tchau galera.